Muito bem, eu vou falar nessa videoaula sobre testes de comparação de média. Então nós vamos ver as características de alguns testes para comparação de médias quando nós identificamos que há diferença entre tratamentos pela análise da variância, conforme nós vimos em aulas anteriores. Então qual que é o objetivo dessa videoaula? Identificar quando nós devemos usar o teste e compreender a lógica de alguns testes que são relevantes para a área, são bastante usados, certo? Vamos lá, então, quando que a gente deve usar um teste? Quando na análise da variância nós rejeitarmos o H0. Lembram do que é o H0? H0 é a hipótese de igualdade, quer dizer que os tratamentos são iguais. Nesse exemplo aqui, T1 e T2 seriam iguais, certo? Então, quando nós rejeitamos isso, dizemos que esse H0 não é a hipótese válida, nós necessariamente aceitamos o H1, que quer dizer que os tratamentos são diferentes. Então, quando nós rejeitamos o H0, nós concluímos que há pelo menos uma média diferente das demais. E aí, por isso, nós devemos realizar um teste de comparação de média. Só que antes, quando nós devemos usar um teste de comparação de média e quando nós devemos usar um outro tipo de análise? Para entender melhor, vocês têm que ter claro que experimentos que testam tratamentos qualitativos, certo? Qualitativos. Exemplo, diferentes produtos, diferentes raças, diferentes cultivares, diferentes tipos de armazenamento, diferentes cepas de levedura. Isso são tratamentos qualitativos. Então, neste caso, nós devemos usar o teste de comparação de média. Por outro lado, se o nosso experimento possui tratamentos quantitativos, quando nós testamos quantidades de alguma coisa, doses, por exemplo, nós não devemos usar o teste de comparação de média e sim fazer análise de regressão, que vai ser o objetivo de uma aula seguinte, certo? Bom, mas os testes, então, de comparação de médias, então eles são usados para verificar se tem diferença entre tratamentos. Então eu trago algum deles aqui, teste Tukey, teste Duncan, teste T, teste Chefé, Scott-Knott, Dunet. Então existem vários tipos de testes que podem ser usados. Nós vamos trabalhar alguns, vamos ver as características de alguns desses testes. Começando pelo teste Tukey. Uma característica importante dele é que ele é bastante rigoroso. Então ele mostra a diferença realmente se as médias são diferentes. Então ele é bastante conservador. Como que se calcula esse teste? Como que se procede esse teste? Se nós for fazer no papel, na caneta, né, na calculadora, a gente precisa calcular um delta. E esse valor de delta ele é calculado da seguinte forma. Então vai ter um valor tabelado que nós obteremos nessa tabela aqui, tabela de teste Tukey, de acordo com o número de médias que nós vamos comparar e o grau da liberdade do erro. Então, tem esse fator aqui e faz a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, ou quadrado médio do erro, dividido pelo número de repetições. E aí nós vamos ter um delta. Para que esse delta serve? Ele serve para nós comparar duas médias. Se o valor das duas médias for maior do que esse delta, há diferença entre aqueles dois tratamentos. Caso contrário, não há diferença. Neste exemplo, nós temos aqui aumento de peso de leitões em um armazenamento, em um ensaio, né, em um experimento inteiramente casualizado, com 5 repetições. Temos ração A, B, C e D. Então, preste atenção aqui nas médias. Então, a ração A, média 39, isso aqui 39 kg de aumento de peso. Ração B, 32. Ração C, 26 e ração D, 22. Temos que ter claro que essas diferenças de valores aqui, neste momento, nós não sabemos se essa diferença é devido realmente aos tratamentos ou ao erro experimental. Então, por isso que nós devemos fazer a análise da variância que a gente já aprendeu a fazer. Na análise da variância, nós vamos identificar se há algum tratamento diferente. Então, nesse caso aqui, há tratamentos diferentes, né? E aí nós vamos proceder à análise, à comparação das médias pelo teste Tukey. Então, nós não vamos fazer na aula esses testes, simplesmente nós vamos usar o software estatístico que faz isso automático. Mas é interessante nós saber a lógica que tem por trás disso. Então vamos ver rapidamente aqui o que aconteceria nesse experimento aqui quando nós comparar eles pelo teste Tukey. Então o delta, qual seria o delta? O delta, pegando esses parâmetros que nós vimos na tabela ali,
nós teríamos um delta de 14,98. Então, o que nós vamos fazer com esse 14,98? Nós vamos compará-lo com o intervalo entre as médias. Então, toda a diferença entre duas médias, maior do que o delta, é considerada significativa em nível de 5% de probabilidade de erro. Então, nós optamos por esse nível de probabilidade de erro, certo? Então, como que nós vamos fazer? Então, vamos ordenar as médias no primeiro passo, né, da maior para a menor, como está aqui, do 39 até o 22. Vamos comparar a maior média com a menor e as próximas até encontrar a diferença não significativa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma letra ao lado dessa média. Então, vamos colocar a letra A aqui nessa média. Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar esse valor de delta, 14,98, e vamos diminuir da última média. Tá? Então, 39 menos 22, isso aqui dá um valor de 17, certo? Então, aqui eu não devo colocar A, certo? Por quê? Porque essas duas médias aqui, elas têm uma diferença muito maior do que o delta. Então, mantenho sem colocar nada aqui. Na média seguinte, eu vou proceder da mesma forma. Então, 39 menos 26, qual que é a diferença aqui? 39 menos 26 são 13. Opa, 13 é menor do que o delta. Quer dizer que essas médias da ração A e da ração C são iguais. Então, eu vou colocar um A aqui. Essa outra aqui no intervalo, consequentemente, também vai ser menor. Então, 39 menos 32 é 7. Então, 7 é menor do que o delta. Então, nós já temos um primeiro passo aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir, pegando a segunda média como esse parâmetro aqui. Então, nós vamos colocar um B aqui nessa segunda média. Então, B é 32, vamos fazer o mesmo processo, menos 22 é 10. 10 é menor que o delta, menor. Então, nós concluímos que essa média aqui é igual também. A média D é igual a B. Então, nós vamos colocar um B aqui. A outra que está no intervalo, a mesma coisa. Então, vamos colocar um D, porque 32 menos 26 dá um valor de 6. 6 é menor do que o delta. Então, temos a análise estatística, a comparação das médias, pelo teste Tukey para esse experimento. Então, conclusão, a média A é bem superior, ela não difere da ração B e C, mas difere da ração D. Por quê? Porque tem letra diferente. Então, a ração D, nesse caso, seria a pior e a melhor seria a ração A. A ração B e C não diferem das duas porque tem a mesma letra, certo? Então, essa é a lógica do teste Tukey. Aqui está o resultado, né, que nós encontramos aqui, né? Só transferir para cá. Bom, então, para realizar o teste de comparação de média no SysVar, então a gente vai fazer os mesmos passos da análise da variância que nós vimos em aula anterior. Vamos selecionar o teste no momento que o sistema perguntar que teste nós queremos realizar. Então, aqui é um laudo do SysVar. Então, ele tem os tratamentos aqui, as médias, então, as médias, e as letras. Ele informa aqui A1, A2, A1, A2, A3. O que a gente faz? Nós geralmente transformamos esse A2, por exemplo, em A, e o A1 em B, ou o contrário, tanto faz. O importante é que essas médias elas sejam acompanhadas por letras diferentes, quando são diferentes, né? E quando são iguais, sejam acompanhadas pela mesma letra. Então a lógica é a mesma. Só um parêntese aqui, quando nós não temos um tratamento padrão ou testemunha num experimento, quais as possíveis conclusões que a gente pode ter? Então a gente pode chegar a um melhor tratamento. Então no caso das rações ali nós tínhamos 4 rações, temos uma que seria a melhor, a que proporcionou um maior ganho de peso. Quais tratamentos não diferem significativamente dos melhores? Então essa seria também uma outra pergunta que a gente poderia fazer e concluir. Qual o pior tratamento? No caso, nós tínhamos o tratamento C como sendo o pior, ou com a menor média. Então, só voltando aqui. O tratamento D, na verdade. Certo? Então, o tratamento D com a pior média. Quais os tratamentos não diferem significativamente do pior? Então, nós temos o pior aqui, que é o D. Não
não difere o B e o C do pior tratamento. Então, são possíveis conclusões quando não se tem um padrão. Agora, quando há tratamento padrão ou testemunho, então nós temos uma base para comparar. Então, nós temos o tratamento testemunho. Então, nós podemos chegar a uma conclusão sobre quais são os tratamentos que são melhores que a testemunha, quais são os tratamentos que são piores do que a testemunha e quais são os tratamentos que não diferem significativamente da testemunha. Então, nós podemos ir para esses dois caminhos de acordo com a nossa composição dos tratamentos que nós temos, certo? Então, fechando parênteses, vamos falar sobre o teste Duncan. Esse teste ele é semelhante ao Tucker. Então, ele compara a média de 2 a 2. A característica dele é que ele é menos rigoroso do que o Tucker. Então, ele mostra diferenças significativas onde o teste Tucker não mostra. Nós vamos ver no exemplo abaixo. Então, em vez de calcular, qual que é a diferença dele? Em vez de calcular um valor de delta, que nem o Tucker, ele calcula vários. Então, o número de tratamentos menos 1. Se nós temos 5 tratamentos, nós vamos ter 4 deltas. Se nós temos 6 tratamentos, nós vamos ter 5 deltas. Então, ele tem essa diferença de usar um delta para cada número de tratamentos que serão comparados. Então, nesse caso aqui, nós temos, nesse mesmo experimento que nós vimos anteriormente, temos 4 tratamentos, nós vamos ter 3 deltas. Então, o cálculo do delta, ele segue uma lógica semelhante ao cálculo do delta do Tucker, né? Tem uma tabela onde se deve buscar o número de médias a comparar, né? Com graus da liberdade do erro. E aqui vamos ter vários delta para esse teste. Então, delta 4, delta 3 e delta 2, de acordo com o número de tratamentos que nós vamos comparar. Então, teremos 3 valores para comparar com as médias. Então, aqui temos o mesmo experimento, aquele que nós vimos anteriormente. Então, delta 4, 11,95, delta 3, 11,65 e delta 2, 11,10. Então, o processo de comparação é semelhante ao Tucker, porém usar o delta correspondente ao número de médias envolvidos na comparação. Então, quando nós começarmos a comparar essas 4 médias, nós vamos usar esse delta de 11,95, certo? Quando nós comparar essas 3 médias, nós vamos usar o delta de 11,65. Quando nós compararmos essas duas médias, nós vamos usar o delta de 11,10. Então, o resultado aqui, vamos pular direto, ele já tem uma diferença com relação ao Tucker. Observem que no Tucker nós encontramos A na primeira média, A no tratamento B e A no tratamento C. Percebam que o Duncan ele já não tem A aqui. Ele nos informa que o tratamento C e B eles diferem do tratamento A. Por quê? Porque aqui tem A e aqui tem B e B. E os dois ambos são iguais ao tratamento B. Então aqui percebam que ele é menos rigoroso. No Tucker nós vimos que essa média C, essa ração C, ela não diferia da A. Agora já difere. Então isso tem que tomar muito cuidado com relação à análise de experimentos. Então, eu prefiro usar sempre testes mais rigorosos para não cair no erro de encontrar a diferença onde às vezes pode não se repetir em experimentos futuros, certo? Agora vamos ver um pouco sobre o teste de Sheffer. Então, esse teste ele contrasta grupos de tratamento. Então, ele não compara a média de 2 a 2, mas sim grupos. Ele é um pouco mais rigoroso ainda que o Tucker e o Duncan. Ele é desaconselhado para usar para poucas médias. Então, geralmente, tratamentos com grande número de experimentos com grande número de tratamentos, pode-se usar essa comparação, desde que seja lógico essa comparação. Aqui eu trago um exemplo de um experimento que eu realizei em câmaras frigoríficas, onde eu comparei a perda de peso em diferentes posições da câmara. Então, eu tinha tratamentos aqui na parte inferior da câmara, na parte superior, no meio, na frente da câmara e no fundo. Então percebam que eu tinha 10 posições. Então, uma câmara comercial com 800 mil quilos de maçã, eu tinha várias amostras em vários pontos. O meu objetivo não era comparar o ponto 1 com o ponto 6, por exemplo, e sim comparar se na parte da frente ocorreria maior perda de peso, comparado com o fundo, ou o contrário, ou se a parte inferior perde mais peso que a parte
superior, então esse era o meu objetivo. E esse teste, então, ele foi mais adequado neste exemplo. Então, nesse teste de Sheffer, nós devemos comparar, então, grupos de tratamento. Nós estabelecemos contrastes de comparação. Então, eu tinha 4 contrastes aqui, x1, x2, x3 e x4. No primeiro contraste, eu comparava o quê? A parte superior com a inferior. Então, todos os tratamentos que tem na descrição aqui, superior e inferior, eles foram contrastados. E ali no Sysvar a gente estabelece um coeficiente. Então, percebo que o inferior tem um valor de menos 1 e o superior um valor de 1. Então, essa aqui é uma comparação que eu informei para ele fazer. A comparação 2, eu queria que ele comparasse o meio da câmera com o fundo. Então, onde tem fundo aqui, eu coloquei 1, e onde tem meio, menos 2. Nesse caso, por que menos 2? Porque sempre a soma desse contraste tem que dar zero, desses coeficientes. Então, nesse caso aqui, 1 mais 1 menos 2 dá zero. Então, essa é a lógica. Na parte inferior, também eu tinha amostras no fundo e no meio. Então, a mesma coisa. E aonde eu não quero comparar, naquele contraste, eu coloco zero. Na sequência, eu tinha comparação entre meio com frente. Então, mesma coisa. Então, onde tinha meio, vários coeficientes. No caso, o meio aqui foi menos 2 e a frente 1, de forma que o somatório disso dê zero. E na comparação 4, eu tinha fundo com frente, mesma coisa. Então, qual que foi o resultado? Qual que é o resultado? Eu tenho, então, aqui no exemplo, 4 parâmetros, né? E eu tenho os contrastes que eu estabeleci. E aqui eu tenho se eles foram significativos ou foram não significativos. Então, nesse caso, para perda de massa, eu tive só o contraste 2, que foi não significativo. Ou seja, essa comparação entre meio com fundo não há diferença. Já a comparação da parte superior com a inferior, há diferença. Então, deu menos 0,31, esse coeficiente aqui. Então, a parte inferior eu tenho maior perda de massa, ou seja, uma correlação positiva. Então, tem menos aqui e menos aqui para este parâmetro perda de massa. Então, essa é a lógica desse teste. Ele é um pouco mais complicado que os demais, mas não tão difícil que não possa ser realizado. Ele é bem interessante que ele nos dá essa informação, essa análise macro, né? Grandes comparações, grandes números de tratamentos sendo comparados. Então, para nós fazer essa análise no Sysvar, nós estabelecemos então esses coeficientes. Quando nós clicar em contrastes, né, na escolha do teste, ele vai nos colocar todos os tratamentos. No caso aqui eu tinha 10 tratamentos, e eu vou para cada um desses tratamentos estabelecer um contraste. Então eu vou colocar, naquele caso, no primeiro contraste, os 5 primeiros tratamentos comparado com os 5 últimos, né? Então eu vou colocar o contraste 1 até o tratamento 5 e depois menos 1. Então ficaria dessa forma aqui. Então é só adicionar o número aqui, acrescentar e ele vai passando para os demais. Então para cada parâmetro eu vou informar para o software qual comparação ele deve fazer. Na definição dos contrastes, sempre a soma do índice deve ser zero. Aquilo que eu comentei anteriormente, essa soma tem que dar zero. E para interpretar o resultado, aqui eu tenho o resultado para a firmeza da polpa. Então, quando o Sysvar ele nos informa o laudo da análise, o que nós vamos ver? Então, se a estimativa em módulo supera DMS Sheffer, diz que o contraste é significativo. O que quer dizer isso? Então, a estimativa, esse valor de estimativa em módulo, então nós vamos ignorar o sinal que tiver aqui. Se ele for maior do que o DMS de Sheffer, ele vai ser significativo. Nesse caso, 2,65 não é maior do que o DMS de Sheffer, que é 3,76. Então, aqui nesse caso, foi não significativo. Caso contrário, os dois grupos constantes não diferem entre si, certo? Então, se essa estimativa fosse maior, nós concluiríamos que esse contraste é significativo. Nesse caso aqui foi não significativo. Agora um outro teste também que eu gosto bastante de usar é o Scott-Knott. Ele é usado para grande número de tratamentos. Eu geralmente uso para experimentos com mais de 6 tratamentos. Então a comparação das médias é por meio de grupos que a classificam de forma homogênea.
ele reduz a ambiguidade. O que é essa ambiguidade? É ter mais de uma letra seguindo a média. Nesse caso aqui, nesse exemplo, ó, 50.1 tem A e B. Quer dizer que esse 50.1 não difere desse tratamento 54.2 e não difere do 46. Então isso aqui fica no meio termo, em cima do muro, como a gente diz. Agora, no teste Scott-Knott, que seria um exemplo hipotético esse aqui, esse 50.1 ele seria ou A ou B, então ele não fica em cima do muro. Ele vai ser diferente da outra média ou não. Não vai ter essa ambiguidade. Então ele é um pouco mais rigoroso que os testes anteriores. Então esse é o teste Scott-Knott.